Olá, como vão, meus queridos? Tudo bem com vocês? Espero que estejam cuidando da saúde, respeitando aí o confinamento, ficando em casa e cuidando-se, como eu disse, e adaptando a essa nova realidade que nos foi imposta aí. Espero que a gente consiga levar da melhor maneira possível. E dentro dessa nova realidade, vamos trabalhar hoje a nossa primeira videoaula, que vai ser disponibilizada para vocês a partir de 1º de abril. Tudo bem? É, Nessa aula, pessoal, nós vamos continuar no assunto eletrólise, está aqui no meio da página, e a gente vai tratar das chamadas leis de Faraday. E aí, vocês vão perceber uma pequena mudança no assunto, porque a gente não vinha trabalhando com cálculo. Vocês vão lembrar, a gente tem trabalhado tanto em eletrólise quanto em pilhas, que são os dois temas da eletroquímica, que a gente aborda desde o final do primeiro ano. A gente se preocupa mais com escrita de equações químicas, a reação de oxidação, de redução, reação global, mas agora a gente vai entrar num campo um pouquinho mais que envolve contas, que envolve cálculos, correto? E no ângulo de vocês, essas aulas se referem às aulas 6 e 7. Bom, como aqui eu já mostrei, a gente ainda nos encontramos dentro do tema eletrólise. Então vamos dar uma relembrada rápida. Eletrólise são processos de oxirredução não espontâneos, ou seja, na eletrólise, diferente da pilha, isso eu venho falando há várias aulas, na pilha ocorre geração de eletricidade, na eletrólise ocorre consumo. Então a eletrólise é um processo onde se gasta a eletricidade. E aqui então nós temos uma fonte, e eu venho falando em vários momentos em aula, essa fonte ela depende do tamanho da escala. Como eu falo, pode ser uma tomada, pode ser uma pilha, mas pode ser uma hidrelétrica, se a gente pensar numa escala industrial. Então, a gente não tem essa preocupação, mas entendam que existe uma fonte, ela vai ser a nossa geradora de eletricidade. Essa fonte estará, por sua vez, ligada a dois eletrodos. Então, aqui observe, do lado esquerdo, o polo positivo, do lado direito, o polo negativo. E esses eletrodos estarão mergulhados. Nós passamos por dois momentos de eletrólise. A chamada eletrólise ígnea, onde o material onde os eletrodos estão mergulhados, ele é o material derretido, e a chamada eletrólise de solução aquosa, que é o caso do nosso desenho, quando nós temos o material dissolvido em água. Então aqui, como está escrito aqui solução, e aí você vê que cátions e ânions dissolvidos numa solução, a gente trabalhou sempre com eletrólise aquosa, ou seja, solução aquosa, né? E aí lembrar rapidinho, eu não vou me ater aqui nesse momento às reações propriamente ditas, mas lembra, os íons são atraídos sempre para o polo de carga oposta. Então, por isso que vocês veem nesse instante aqui, cátions se dirigindo aqui para o polo negativo, enquanto que ânions dirigindo-se para o polo positivo. Então, o íon ele é atraído pelo polo de carga oposta a ele. Tudo isso, como eu disse, é revisão. Outra coisa que é revisão aqui também, o cátion ele é atraído e no polo negativo acontece a redução do cátion, né? Lembra que o polo negativo na eletrólise a gente chama de cátodo, porque ocorre redução. Só que aqui o sinal do polo é invertido na pilha. Mas não vem ao caso aqui agora, senão eu vou misturar muitos assuntos aqui. Mas vocês podem dar uma relembrada. E o ânion é atraído para o polo positivo, onde ele sofre a oxidação. Então, aqui acontece um processo de perda de elétrons no polo positivo e no polo negativo, processo de ganho de elétrons. E aí mantém a corrente circulando dentro desse sistema. Tudo bem? Bom, isso então uma revisão rápida de eletrólise, sem nos ater aqui às reações. Onde que entram as leis de Faraday? Bom, Faraday é um cientista inglês do século XIX, já deve ter ouvido falar dele mais nas aulas de física, na parte de eletricidade, mas basicamente aqui a nossa preocupação é entender o seguinte: segundo Faraday, a quantidade de material que é produzido nos eletrodos depende de alguns fatores. Por exemplo, a intensidade da corrente que circula no sistema,
depende do tempo que essa corrente circula pelo sistema e também depende da massa molar do material que está sofrendo a reação. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Mas, resumindo a minha fala, a gente pode colocar nessa frase aqui: a quantidade de substância produzida em cada eletrodo é proporcional à quantidade de elétrons que atravessa o circuito. Opa, então espera um pouquinho. Aqui a gente fala quantidade de substância, vocês vão reparar depois, nós temos aqui 2 exercícios que a gente vai resolver juntos. Então vamos falar que essa quantidade quase sempre vai aparecer como massa. É proporcional à quantidade de elétrons que atravessa o circuito. E aí a gente precisa fazer uma revisãozinha de física. Vocês tiveram noções de eletricidade ainda no 9º ano. Por exemplo, um elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs de carga. Isso aqui a gente fala que é a carga absoluta do elétron. E o que eu quero dizer com carga absoluta, gente? Em química, 1º ano, 9º ano, quando nós apresentamos o modelo atômico e a gente fala do próton, do nêutron e do elétron, a gente apresenta o seguinte: o próton ele tem carga positiva e o elétron carga negativa. Naquele momento, nós trabalhamos com comparação. Um é mais, o outro é menos. A gente fala que é uma carga relativa. Só que cada uma dessas partículas tem uma carga elétrica associada. E aí é esse valor de carga que eu chamo aqui de carga absoluta. Então, naquele momento, quando o modelo atômico é apresentado, nós nos damos atenção para esse número. Vocês vão dar atenção para esse número nas aulas de física, na parte de eletricidade. Lá a gente está preocupado só com um balanço. O número de prótons e elétrons é igual, então o átomo é nêutron. Se tem menos elétrons, ele é um cátio. Se tem mais elétrons, ele é um ânion. Então a gente trabalha o tempo todo com a carga relativa. Aqui eu preciso da carga absoluta. Qual é a carga elétrica de um único elétron? Tem uma legendinha que vai aparecer daqui a pouco para vocês, mas vou adiantar aqui para vocês. A letra C, meu mouse aqui, a letra C maiúscula indicada é a unidade Coulomb, que é a unidade de medida de carga elétrica. Muito bem, isso é a carga de um único elétron, associada a um único elétron. Mas as nossas reações, as reações químicas, lembram que elas trabalham com proporções, e aí a gente utiliza proporções em mol. Então esse número aqui, para quem não lembra, a constante de Avogadro, que representa o conjunto de partículas contidas em 1 mol de partículas. Então, em 1 mol de elétrons, ou seja, 6,02. Para fins de cálculo, a gente arredonda isso para 6, mais 6, 10 a 23 elétrons, com a carga associada a esse conjunto de elétrons aqui. Então, você cai numa regra de 3 simples, basiquinha aqui. Multiplica em cruz e a gente chega nesse valor. Quer dizer, a carga elétrica associada a 1 mol de elétrons equivale a 96.500 coulombs. Esse número ele é uma constante, porque a carga elétrica associada a um único elétron é uma constante, então 1 mol de elétrons é só uma proporção. E ela também às vezes é chamada de constante de Faraday. Às vezes não, ela pode ser chamada, perdão, me expressei mal aqui, de constante de Faraday. E aí a legenda que eu comentei com vocês agora há pouco. O E- aqui representa o elétron, a partícula, e o C maiúsculo é o símbolo do Coulomb, unidade de medida de carga elétrica. Aqui uma correção, o C tinha que sair minúsculo, correto? Mas tá valendo aqui. Tudo bem? Bom, tá, e daí? O que isso significa? Onde a gente vai trabalhar é associar isso com a eletrólise. Bom, uma revisão de física 9º ano, tudo bem? A fórmula KIT, onde eu tenho Q igual I vezes T. E aí a legenda para vocês. O Q é a representação da carga elétrica, medida em coulombs, como eu falei anteriormente. O I representa a intensidade de corrente elétrica, que assim, quando a gente está nas aulas de física, ou mesmo nas aulas aqui de eletrólise, de leis de Faraday, a gente fala comumente assim, a corrente, mas corretamente, formalmente, vamos dizer assim,
intensidade de corrente elétrica. E essa intensidade, pelo sistema internacional, ela é medida em ampere. E a gente utiliza a letra A maiúscula para representar. E o T representa o tempo de aplicação da corrente elétrica, quer dizer, o tempo que essa corrente circulou pelo sistema. E pelo sistema internacional, a medida em segundos. Correto? Bom, feito isso, vamos para o primeiro exercício. E aí, pessoal, essa questão ela está no ângulo de vocês, na apostila de aula, ângulo 5, na página 325. Então eu tirei de lá, a gente já mata a correção de um exercício da própria apostila. Deseja-se depositar prata sobre um colar de ferro. Então, deixa eu voltar rapidinho aqui na nossa eletrólise, tá? Como se o colar vai depositar prata em colar de ferro. Então imagina o seguinte, no polo negativo da eletrólise, eu procurei alguns desenhos, mas eu achei que ia confundir mais do que ia ajudar, então eu preferi não colocar o desenho. Mas imagina que no polo negativo, ao invés de estar essa barra, esteja um colar de ferro, certo? E ele vai ser mergulhado numa solução que tenha cátions de prata. Por que eu falei que é no polo negativo? Vocês vão perceber que a grande totalidade, a grande maioria dos exercícios de eletrólise vão trabalhar com deposições de metais. Não vou falar para vocês que são todos, mas a grande maioria. Os metais, na forma iônica, são cátions. E cátions, na eletrólise, sofrem redução, ou seja, eles são atraídos para o polo negativo. Então, só um detalhe rápido. Vamos voltar aqui ao nosso exercício. Então, deseja depositar prata sobre um colar de ferro. Para isso, foi envolvida uma quantidade total de carga elétrica equivalente a 4.825 coulombs, com a massa de prata depositada sobre esse colar. Ou seja, a fala inicial dessa aula, né? A quantidade de material que reage na eletrólise é proporcional à intensidade de corrente elétrica, ao tempo de aplicação dessa corrente e à massa molar do material que está reagindo. Então, a massa molar é esse dado que vocês veem no final aqui do enunciado. A deposição é de prata e a massa molar da prata 108 gramas por mol. A massa molar é aquele valor tabelado que a gente encontra em tabela periódica, e se o exercício não fornecer, provavelmente você tem uma tabela para consultar. Aqui ele economiza nosso tempo, ele já informa para nós no próprio enunciado. Aí você fala assim, mas cadê a corrente e cadê o tempo? Eles estão embutidos no valor da carga. Lembrando o slide anterior, carga elétrica igual corrente vezes tempo. Resumindo, intensidade de corrente vezes tempo. Então, o tempo e a corrente, eles estão, vamos dizer assim, embutidos aqui nesse valor. Ele quer saber a massa que deposita. Bom, pessoal, é importante nessa hora lembrar um pouco das aulas lá do ano passado, no final do primeiro, sobre NOx de alguns elementos. Então, por exemplo, a prata, o Ag, é um elemento que aparece para a gente numa lista de NOx fixos, né? aqueles elementos químicos que têm um único NOx. E o NOx da prata, vou destacar para vocês aqui, é o mais um. Ele é um elemento de NOx constante, de carga constante. Como eu disse anteriormente, quando eu voltei no desenho da eletrólise, cátions na eletrólise vão sofrer reduções. Então, para quem não lembra, redução é um processo de receber elétrons. Numa escrita de equação química, o elétron ele é colocado no reagente, ou seja, ele chega, o elemento que está aqui ganha esse elétron. Então, ganhar elétron é um processo de redução. Então, a posição do elétron aqui no reagente é um indicativo para nós aqui de uma redução. E aí, cátions são reduzidos à sua forma metálica, como o exercício aqui deixou claro para a gente. Depositar prata, no caso, prata metálica. Tudo bem? A informação da prata com carga mais 1, ela não está aqui diretamente informada. Então, subentende que você conheça NOx de alguns elementos. Voltando, prata tem NOx fixo. Muito bem. Nesse momento, gente, é importante saber a escrita de reduções, mas isso a gente já faz há várias aulas. O número da carga positiva equivale a quantos elétrons o elemento vai ganhar nessa redução. Correto? Então aqui,
num outro exercício isso vai ser mais claro, vai ser mais reforçado por nós. Mas aqui, mais um elétron. Se aqui fosse mais dois elétrons. Se fosse mais três elétrons. Tudo bem? Muito bem. Por que essa proporção é importante? Balanceamento. Então, segundo essa equação, é muito importante essa escrita estar correta. Que se você errar a proporção, todos os números que você vai colocar na conta vão estar em proporção errada, consequentemente você vai chegar ao valor errado. Então, deixa eu voltar aqui. 1 mol de cátions prata vão ser reduzidos, vão receber 1 mol de elétrons e vai formar 1 mol de prata metálica, certo? Bom, como esse número aqui foi dado por nós aqui, desculpa, a questão forneceu para nós, né? Desculpem, deixa eu voltar aqui, vamos refazer a minha fala aqui. Em relação ao elétron, a gente não trabalha com massa. Vamos lembrar de modelo atômico lá no primeiro ano e no nono ano também. O elétron ele é uma partícula de tamanho muito reduzido. Ele praticamente é massa zero. Então a massa dele é irrelevante. Mas o que a gente trabalha? O que é importante do elétron para nós? Conhecer a sua carga, a carga que ele tem associada a ele. E aí, eu não vou voltar ao slide, mas é um número. Lembra que aquela continha de regra de 3? Cada 1 mol de elétrons carrega 96.500 coulombs de carga. Correto? Então aqui eu me baseio naquela constante de Faraday que nós apresentamos em slide anterior. Então toda vez que você vai montar, eu disse para vocês no início da fala que o foco aqui são cálculos. Com relação ao elétron, você vai trazer para a conta sempre valores de carga. Com relação ao material que vai ser depositado, enfim, tá? Quando é metal, quase sempre as perguntas serão referentes à massa, como é o caso aqui, ó. Qual a massa de prata depositada? A prata depositada é a prata metal, é esse metal que vai grudar no colar de ferro. E aí eu vou trazer para cá os 108 gramas. Por quê? Porque 1 mol, a massa associada a 1 mol é 108 gramas. Lembra, gente, isso aqui é revisão do primeiro. O dado é sempre para 1 mol, correto? Então, cada 96.500 coulombs de carga vão depositar 108 gramas de prata. Porém, a carga elétrica utilizada não foi de 96.500, foi de 4.825. Vamos trazer ele para a conta. Então, 4.825 coulombs de carga vão depositar, então, qual massa de prata? X. Pronto. Daqui para frente, a questão passa a ser puramente matemática. Só que o que é importante? Onde a parte química é importante? Principalmente aqui, ó. Se você errar uma carga aqui, você erra a proporção de elétrons aqui. Se você colocar, e aí você chega em valores de mol errado e vai carregar esse erro para os números de carga e para os valores de massa. Outro erro também bastante comum. Você acerta a carga aqui, mas erra na quantidade de elétrons. Vai chegar no valor de mol errado, vai usar uma carga errada e vai carregar esse erro para o resto da conta. Então, se a parte química você passar por ela ileso, daí para frente é matemática, correto? Resolvendo aqui a regra de 3, multiplicando em cruz, a gente vai chegar numa massa de 5,4 gramas de prata. Ou seja, fez a eletrólise, o polo negativo estará lá o colar de ferro, ligou a eletrólise, a prata se deposita em cima do ferro, correto? Tá? Como se fosse aquela história de imagina que é uma bijuteria folheada a prata, quer dizer, ela não é prata pura, ela tem um metal menos nobre embaixo, só a camada externa que é do metal nobre, no caso prata. Então é uma maneira que a indústria química tem de recobrir materiais. Bom, um exercício aqui só para a gente finalizar. Foram depositados 5,4 gramas de prata sobre o referido colar. Algumas salas eu já havia começado antes da parada a comentar sobre a eletrólise. E vocês lembram que eu comentei com vocês. Por exemplo, quadro de bicicleta, né, um quadro cromado, uma peça cromada, uma maçaneta de porta, uma torneira de casa. O que é o cromar? Imagina que essa conversa toda nossa troca o ferro
troca a prata por crômio. Então aplica eletricidade, mergulha a peça que vai ser cromada, e aí aplica eletrólise, o crômio é atraído e recobre essa peça. Tá? Enfim, eletrólise envolvendo, e aí dá para calcular aplicando aqui a relação de carga, mol de elétrons, enfim. Próximo exercício, pessoal. Essa questão também da apostila, página 326, a questão número 4. O tempo necessário para depositar 5,2 gramas de crômio sobre uma torneira, utilizando uma corrente elétrica de 193 amperes e uma solução aquosa de íons crômio é de quanto? Bom, só para adiantar, na apostila é uma questão objetiva. No final eu deixo a alternativa para vocês, correto? Bom, é um típico exercício de eletrólise, muito parecido com o anterior. Foi trocado a peça, lá no anterior era um colar de ferro, aqui é uma torneira, e foi trocado o material que vai recobrir essa peça. Lá era prata e aqui é cromo. Basicamente, gente, é cromar uma torneira. Basicamente é isso que a questão pede. Só que aí a gente vai trabalhar com os cálculos, com os números. Então vamos organizar os dados fornecidos. A massa depositada de crômio foi de 5,2 gramas. Então imagina o seguinte, a torneira ela já tem uma massa, vamos supor, ela tem, sei lá, 10 gramas de massa. Depois da cromação, ela passa a ficar com 15,2. Então ela ganha 5,2 gramas a mais, que é o cromo depositado sobre ela. Porque o cromado vai dar um efeito mais brilhante e tal. Basicamente é isso. A corrente aplicada para essa eletrólise foi de 193 amperes. Então repara que já está na unidade do Sistema Internacional. Tá? E ele pergunta, para essa corrente depositar esse tanto de crômio sobre a torneira, quanto tempo de eletrólise foi realizada. Tá? E aqui uma informação importante, vocês perceberam que diferente do anterior, ele não fornece a massa molar. E a gente vai precisar dela no final. Então, na apostila não tem, mas na minha resolução eu já passo para vocês, é dado de tabela periódica. 52 gramas por mol é a massa molar do crômio. Tudo bem? Bom, gente, um detalhe diferente do exercício anterior. O cromo, ele é um elemento de transição. São aqueles elementos do meio da tabela. Tirando a prata, que é mais 1, e tirando o zinco, que é mais 2, que são elementos de transição, os demais têm inox variável. Ou seja, o mesmo elemento pode apresentar cargas diferentes. Por exemplo, o cromo ele pode assumir carga mais 2, mais 3, mais 6. Então aqui no caso o exercício facilitou para a gente porque ele informa qual a forma de crômio que vai ser depositada. A torneira está mergulhada numa solução de íons crômio 2+. Por que essa informação é importante? Para a escrita correta da equação. Porque se eu erro essa carga, eu vou mudar o número de elétrons, eu mudo a carga e mudo tudo para frente, entendeu? Então é importante, muito importante essa equação aqui, tá? Crômio 2+, então ele vai pedir, como eu falei na questão anterior, se a carga aqui é mais 2, a redução dele vai pedir 2 elétrons, e ele vai formar crômio metal. Tá? Então na forma metálica, os metais na forma neutra, a gente usa só o símbolo dele, tudo bem? O único metal que não está aqui na temperatura ambiente é líquido é o mercúrio, os demais sempre sólidos. Eu não dei destaque aqui para o estado físico, mas é informação já falada em aulas anteriores. E aí a gente vai fazer o mesmo jogo, o mesmo balanceamento. 1 mol de crômio 2+, serão reduzidos por 2 mol de elétron. É importante aqui, ó. No anterior era 1:1, aqui é 1:2. É muito importante essa proporção aqui, cuidado. E vai depositar 1 mol de elétron, de crômio, metálico. Como eu falei anteriormente, com relação ao elétron, nossa preocupação não é com massa. Elétron é massa quase zero. A gente tem que ficar atento com o valor de carga elétrica. E aí vai aparecer para vocês aqui os 193 mil coulombs. Para facilitar aqui a minha montagem do slide, eu já coloquei o resultado pronto. Mas lembra, aquela constante de Faraday, 1 mol de elétrons, 96.500 coulombs de carga. Então isso aqui, ó, mouse, nada mais é que o 96.500 dobrado, porque são 2 mol de elétron. Tudo bem essa parte? Acredito que sim.
Tá? Essa carga elétrica vai depositar 52 gramas de cromo metálico. Muito bem? Beleza. Diferente da questão anterior, que perguntava a massa, voltemos aqui, ó. A massa depositada foi dada, 5,2 gramas. Então vamos posicionar essa massa no seu lugar certo. Tá? Acabou saindo o que primeiro aqui, perdão. Então, 5,2 gramas, quanto de carga elétrica vai circular pelo vai possuir o sistema? Tá? Então essa vai ser a nossa conta, tudo bem? Aqui você vai multiplicar em cruz, como qualquer regra de 3, mas dá para perceber uma proporção bem nítida. 52 para 5,2 dividiu por 10. Então é só pegar os 193 mil coulombs, dividir por 10, ou seja, cortar um zero. Então a carga elétrica associada ao sistema é de 19.300 coulombs. Correto? Muito bem. Até aqui, o andamento é legal, fizemos o certo? Sim. Só que a gente ainda não chegou na pergunta do problema, a gente não respondeu a questão. Porque nós calculamos nessa hora carga elétrica. Voltemos aqui, ó. A pergunta é: quanto tempo de eletrólise? E aí que entra a fórmula KIT, que a gente colocou na revisão da eletricidade do 9º ano. Nós temos a corrente, que é o I, intensidade de corrente, foi dada, 193 A. A nossa carga acabou de ser calculada. Então, ó, no lugar do Q, 19.300 coulombs, que acabamos de calcular. O valor da corrente já está em ampere. A carga já está em coulombs, então não há necessidade de nenhuma transformação. E o tempo é a nossa incógnita. Aí, só passar as 193 aqui dividindo. E a gente vai chegar no tempo de 100 segundos. Ou seja, para depositar 5,2 gramas de crômio sobre essa torneira, aplicando essa corrente, eu tenho que deixar a eletrólise funcionar por 100 segundos. Essa é a questão do problema. E aí, como eu disse anteriormente, essa questão na apostila ela é objetiva, a alternativa B responde aqui para nós. Certo? Bom, pessoal, vocês viram que nós fizemos 2 dos exercícios de aula, tem mais exercícios, tá? E eu também, junto com essa videoaula, eu vou disponibilizar uma atividade no Maestro, tá? Então, a partir do dia 1º, vocês fiquem atentos, vocês vão acessar, e a gente vai ter os momentos também de Hangout, que são as aulas virtuais, né? E aí, se tiver alguma dúvida, a gente esclarece nessas aulas, tudo bem? A gente vai parar por aqui. Esse é o objetivo dessa aula, tá bom? Que vocês fiquem bem, cuidem de suas saúdes e tenham um bom dia todos, tá? E que a gente volte logo à nossa rotina normal, tá? Um abraço a todos. Obrigado.